Eu nunca imaginei que seria trancada para fora da casa da minha própria filha pelo meu genro, como se eu fosse uma estranha qualquer. O dia em que ele me proibiu de entrar na garagem foi o dia em que eu soube que algo terrível estava acontecendo. Mas o que eu descobri lá dentro destruiria tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Margarida, e aos 73 anos, acordo todas as manhãs na minha kitnet apertada na Muca, em São Paulo, ao som dos caminhões de lixo roncando pela Avenida Radial Leste. O cheiro de café queimado da minha cafeteira antiga se mistura com o odor de mofo dos jornais velhos que eu nunca consigo jogar fora. Minhas mãos artríticas tremem um pouco enquanto sirvo aquela primeira xícara, o vapor subindo como os fantasmas de dias melhores. Por 35 anos, eu vivi em uma bela casa de 3 quartos no Tatuapé com meu falecido marido Roberto. Criamos 3 filhos lá, os vimos dar os primeiros passos no piso de madeira que nós mesmos instalamos. Celebramos aniversários no quintal sob o velho ipê que o Roberto plantou no ano em que nos mudamos. Quando ele faleceu, há 7 anos, pensei que viveria o resto dos meus dias cercada por aquelas memórias, aquelas paredes que guardavam uma vida inteira de risos e amor. Mas a vida tem um jeito de puxar o tapete de debaixo dos nossos pés quando menos esperamos. Minha filha Sara, minha filha do meio, e aquela que sempre pareceu precisar mais de mim, casou-se com o Marcos há 5 anos. Nunca esquecerei o dia do casamento naquele salão chique na Vila Olímpia, com vista para os prédios de São Paulo. Marcos estava bonito em seu terno alugado, mas algo em seu sorriso nunca alcançava seus olhos. Mesmo naquela época, algo parecia errado, como assistir a um filme em que o áudio não sincroniza com a imagem. Sara brilhava no vestido de noiva da avó dela, aquele que eu guardei cuidadosamente em papel de seda por décadas. Ela segurou minha mão durante a dança, com lágrimas escorrendo por nossos rostos porque Roberto não estava lá para levá-la ao altar. Eu dancei com ela em seu lugar, meus pés doendo nos sapatos desconfortáveis que comprei apenas para a ocasião. Marcos tinha grandes sonhos, ou pelo menos era o que ele dizia a todos que quisessem ouvir. Ele queria abrir sua própria construtora, construir casas de alto padrão para famílias ricas que se mudavam para os condomínios fechados. Ele falava de contratos milionários e oportunidades de investimento, sobre ações e criptomoedas, e construir uma riqueza que duraria gerações. Sua confiança era contagiante, e Sara se agarrava a cada palavra como se ele estivesse lhe prometendo a lua. 3 meses após o casamento, eles vieram até mim com um envelope cheio de planos de negócios e pedidos de empréstimo. Marcos espalhou os papéis pela mesa da minha cozinha, seus dedos grossos apontando para números que me deixavam tonta. "Mãe, esta é a nossa chance", disse Sara, com os olhos brilhando de uma esperança que eu não via desde que ela era uma garotinha. O Marcos encontrou investidores. Mas ele precisa de um capital inicial para provar que está falando sério. Eu olhei para aqueles papéis, para o rosto da minha filha, para o aceno confiante de Marcos, e senti o puxão familiar do amor materno sobrepondo-se ao bom senso. Como eu poderia dizer não para a minha menina? Como eu poderia negar a ela a felicidade que ela merecia depois de vê-la lutar para pagar uma faculdade particular e pular de subemprego em subemprego por anos? Eu tirei 100 mil reais da minha poupança para a aposentadoria, dinheiro que eu e Roberto juntamos com tanto sacrifício por décadas. Dinheiro que eu planejava usar para consertos na casa, para uma velhice confortável, para emergências que eu nem conseguia imaginar. Entreguei a Marcos aquele cheque administrativo em uma manhã cinzenta de outubro, observando-o dobrá-lo e guardá-lo na carteira como se fosse apenas mais um pedaço de papel. "Obrigada, mãe", sussurrou Sara, me abraçando forte. "Nós vamos te pagar de volta com juros, eu prometo." Marcos apenas acenou, apertando minha mão com uma firmeza que parecia ensaiada demais. "A senhora não vai se arrepender desse investimento, dona Margarida. Família é para essas coisas, não é mesmo?
Essas palavras ecoariam em minha mente por anos. Em 6 meses, Sara estava grávida do primeiro filho deles, meu neto Tomás. Eu passava meus dias dirigindo entre meu apartamento e a casa alugada deles na Vila Matilde, levando compras quando o dinheiro estava curto, cozinhando quando Sara estava cansada demais para ficar de pé, cuidando de Tomás para que eles pudessem sair para o jantar de aniversário ou para as reuniões de negócios de Marcos. Eu amei ser avó mais do que jamais imaginei. A primeira palavra de Tomás foi vovó, e meu coração quase explodiu de orgulho quando Sara me ligou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu gastava minha aposentadoria do INSS em fraldas, leite em pó e roupinhas minúsculas que custavam mais do que meu orçamento semanal de supermercado. O negócio de Marcos parecia levar uma eternidade para decolar. Sempre havia alvarás atrasados, investidores desistindo, problemas com o tempo impedindo as equipes de trabalhar. Mas ele continuava falando sobre a grande oportunidade que estava por vir, o contrato que mudaria tudo. Sara acreditava nele completamente, e eu também queria acreditar. 2 anos depois, a pequena Emma nasceu, uma linda menina com os olhos verdes de Sara e o queixo teimoso da minha falecida mãe. Naquela altura, eu praticamente morava na casa deles, ajudando com 2 crianças com menos de 3 anos, enquanto Sara se recuperava de um parto difícil. E Marcos trabalhava cada vez mais horas em projetos que nunca pareciam se materializar. Lembro-me de uma noite, dobrando roupinhas na sala deles, enquanto Sara cochilava e os bebês brincavam no tapete. Marcos chegou tarde, suas botas de trabalho enlameadas, o rosto tenso com um estresse que eu aprendi a não questionar. Ele mal reconheceu as crianças que estendiam os braços para ele, apenas pegou uma cerveja e desapareceu na garagem. Papai tá cansado, disse Tomás com sua vozinha, e algo na resignação daquelas 2 palavras fez meu peito doer. Aquela garagem se tornou o santuário de Marcos, seu escritório, sua fuga do caos da vida familiar. Ele instalou uma fechadura tetra, alegando que precisava de privacidade para telefonemas importantes, espaço para planejar o negócio que estava sempre prestes a ter sucesso. Sara não questionou, e eu também não. Estávamos todos pisando em ovos, com medo de perturbar o delicado equilíbrio de uma família em dificuldades. Mas equilíbrio era a última coisa que tínhamos. A primeira vez que Marcos pediu mais dinheiro foi em uma tarde escaldante de julho. Eu estava cuidando das crianças na piscina inflável delas, enquanto Sara fazia um turno duplo no consultório médico, onde finalmente encontrou um emprego estável. As horas dela lá eram nossa salvação, a renda confiável que mantinha as luzes acesas e a comida na geladeira. Marcos chegou em sua picape, a mesma que ele dirigia desde antes do casamento, apesar de toda a sua conversa sobre sucesso nos negócios. Ele parecia cansado, mais velho de alguma forma, como se os sonhos o estivessem sobrecarregando em vez de erguê-lo. Vó, preciso falar com a senhora, disse ele, sua voz carregando algo que eu não conseguia identificar. Desespero, talvez, ou cálculo. O negócio está em um ponto crítico. Tenho a chance de concorrer a um projeto enorme, mas preciso de capital para mostrar que sou legítimo. Ele espalhou mais papéis na mesa do quintal, plantas e contratos com timbres de empresas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Os números eram maiores desta vez, zeros que faziam minha pensão parecer insignificante. Quanto? Perguntei, já sabendo que não gostaria da resposta. 50 mil. Só temporariamente, até o contrato sair. Aí a gente paga tudo de volta, com juros. Isso pode nos arrumar para o resto da vida, vó. Deixar as crianças com a faculdade garantida. Olhei pela porta de vidro para Tomás e Emma, seus rostinhos corados de alegria enquanto chapinhavam na piscina de plástico barata. Eles mereciam todas as oportunidades, todas as chances de uma vida melhor do que a que seus pais estavam lutando para proporcionar. Fiz um segundo empréstimo contra meu apartamento, usando o valor que eu e Roberto construímos ao longo de 40 anos de casamento. A papelada me deixou tonta, todos aqueles termos legais, taxas de juros e avisos sobre inadimplência. Mas eu assinei mesmo assim, porque o que é dinheiro comparado à família?
O que é segurança financeira comparada à felicidade da minha filha e ao futuro dos meus netos? A gerente do banco, uma mulher gentil da minha idade, olhou para mim com preocupação. Dona Margarida, a senhora tem certeza disso? Na sua idade, esse tipo de dívida? É para a minha família, eu disse. E isso pareceu explicação suficiente. Mas os meses se passaram, e o grande contrato de Marcos nunca se materializou. O negócio permaneceu naquele estado perpétuo de quase sucesso. Sempre há um alvará de distância, há um investidor de distância, há um golpe de sorte de mudar nossas vidas. Enquanto isso, eu me vi cada vez mais envolvida na rotina diária deles, não por convite, mas por necessidade. O trabalho de Sara exigia mais horas, e creche era cara. Eu buscava as crianças na escolinha, dava o jantar, dava banho, lia histórias para dormir até minha voz ficar rouca. Marcos chegava em casa depois que eles dormiam. Pegava uma cerveja na geladeira e desaparecia naquela garagem trancada. Comecei a notar coisas que não se encaixavam. Ferramentas novas na picape de Marcos que pareciam caras. Recibos de restaurantes em seus bolsos quando Sara estava comendo sanduíche de pão com manteiga no almoço. Telefonemas que ele atendia do lado de fora, caminhando até o fim da entrada da garagem onde não podíamos ouvir. Certa noite, enquanto ajudava Sara a dobrar a roupa no quarto, criei coragem para expressar minhas preocupações crescentes. Filha, como está o negócio do Marcos de verdade? Quer dizer, já se passaram 3 anos. As mãos de Sara pararam na camiseta minúscula que ela estava dobrando. Seus ombros ficaram tensos e eu pude ver as linhas de estresse ao redor de seus olhos que não estavam lá no dia do seu casamento. É difícil, mãe. Construção civil é um mercado competitivo. O Marcos trabalha tanto, mas às vezes eu me pergunto. Ela parou e eu esperei, esperando que ela compartilhasse o que realmente estava em seu coração. Mas a voz de Marcos soou do corredor. Sara, onde você colocou minhas luvas de trabalho? O momento passou, e a guarda de Sara se ergueu novamente. Ele está fazendo o melhor que pode, disse ela com firmeza. Mas sua voz tinha um tremor que me dizia que ela também tinha dúvidas. Essa dúvida se tornou uma semente que cresceu na escuridão de medos não ditos. Comecei a prestar mais atenção, do jeito que se faz quando algo não parece certo, mas você não consegue nomear o que é. A rotina de Marcos tornou-se mais errática. Ele saía de manhã cedo e voltava tarde da noite. Mas quando eu perguntava a Sara sobre projetos específicos ou locais de trabalho, suas respostas eram vagas. Ele está trabalhando em uma casa grande no Morumbi, ela dizia. Ou algum projeto comercial na Grande São Paulo. Nunca detalhes, nunca especificidades, nunca convites para ver seu trabalho. A garagem permanecia proibida, até mesmo para Sara. Quando me ofereci para ajudar a organizar suas ferramentas ou limpar o espaço, a resposta de Marcos foi rápida e firme. É um local de trabalho, vó. Não posso ter as coisas sendo mudadas de lugar. Tem muito papel importante lá dentro. Mas que tipo de papelada exigia uma fechadura tetra? Que tipo de negócio era tão sensível que uma esposa não podia entrar no escritório do marido em sua própria casa? As perguntas se multiplicaram como ervas daninhas em minha mente. Então veio aquela tarde de novembro que mudou tudo. O céu tinha a cor de estanho velho, e o vento que vinha da represa cortava meu casaco fino como facas congeladas. Eu tinha vindo deixar umas compras, e, com sorte, passar alguns minutos com os netos antes de Sara chegar do trabalho. Mas ninguém atendeu a porta da frente, embora a picape de Marcos estivesse na garagem. Dei a volta até a garagem, pensando que talvez ele estivesse trabalhando e não tivesse ouvido a campainha. A porta lateral estava ligeiramente entreaberta, e eu podia ouvir vozes lá dentro. Bati suavemente e empurrei a porta. Marcos? Sou eu, trouxe compras. Ele apareceu na porta antes que eu pudesse ver o interior, seu corpo bloqueando minha visão como uma parede humana. Seu rosto estava vermelho, e o suor brotava em sua testa, apesar do dia frio. Vó, a senhora não pode mais entrar aqui, disse ele.
sua voz carregando uma dureza que eu nunca tinha ouvido antes. Este é o meu espaço de trabalho. É proibido. Atrás dele, vislumbrei outra pessoa. Um homem que não reconheci, juntando rapidamente papéis de uma mesa dobrável. O ar tinha um cheiro estranho, químico e forte. Nada a ver com o cheiro de óleo de motor e serragem que se espera de uma garagem. Eu só queria ajudar. Comecei, mas Marcos já estava fechando a porta. Eu não preciso de ajuda. E de agora em diante, ligue antes de vir. Precisamos de mais privacidade. Privacidade. A palavra me atingiu como um tapa. Depois de 3 anos sendo a babá não remunerada, cozinheira e financiadora deles, eu precisava ligar para pedir permissão para visitar minha própria filha e netos. Fiquei ali na entrada rachada da garagem deles, segurando uma sacola de compras que comprei com dinheiro que eu realmente não podia gastar, me sentindo menor e mais invisível do que me sentia desde o funeral de Roberto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando naquele homem na garagem, no cheiro, no pânico de Marcos quando tentei entrar. O que ele estava escondendo? E mais importante, o que Sara sabia sobre isso? As semanas seguintes passaram em uma névoa de suspeita e mágoa crescentes. Minhas visitas se tornaram mais esporádicas, em parte porque eu estava magoada com a rejeição de Marcos, e em parte porque eu tinha medo do que poderia descobrir. Sara também parecia mais distante, como se estivesse carregando um peso que não podia compartilhar. Mas foi meu neto Tomás quem finalmente partiu meu coração por completo. Eu estava cuidando das crianças uma noite enquanto Sara trabalhava até tarde novamente. Emma dormia em seu berço, e Tomás estava colorindo na mesa da cozinha, a pontinha da língua para fora em concentração, do jeito que Sara costumava fazer quando tinha a idade dele. "Vovó", ele disse de repente, olhando para mim com aqueles olhos sérios que pareciam velhos demais para uma criança de 3 anos. "Por que o papai fica tão bravo com a mamãe?" Meu coração se apertou. "O que você quer dizer, meu anjo?" Papai grita. Mamãe chora. Eu ouço eles na garagem às vezes. As crianças percebem tudo, mesmo quando pensamos que são pequenas demais para entender. As palavras inocentes de Tomás confirmaram o que eu temia reconhecer. Algo estava muito errado no casamento da minha filha, e aquela garagem trancada estava no centro de tudo. Naquele fim de semana, tomei uma decisão que teria parecido impossível apenas alguns meses antes. Eu ia descobrir o que Marcos estava escondendo, mesmo que isso significasse arriscar a frágil paz que eu vinha tentando manter. Liguei para Sara no sábado de manhã, mantendo minha voz cuidadosamente casual. "Filha, estava pensando em levar as crianças ao zoológico hoje, para dar um tempo para você e o Marcos." Ela pareceu aliviada, talvez até grata. "Seria maravilhoso, mãe. Nós dois precisamos de uma folga." Mas quando cheguei para buscar Tomás e Emma, apenas Sara estava lá. Marcos tinha saído cedo para uma emergência na obra, ela explicou, mas seus olhos não encontraram os meus. Passamos um dia adorável no zoológico de São Paulo, observando os rostinhos das crianças se iluminarem com os tigres e elefantes. Por algumas horas, pude fingir que tudo estava normal, que éramos apenas uma avó, aproveitando o tempo com seus netos. Mas à medida que a noite se aproximava e voltávamos para a Zona Leste, meu estômago se revirava de ansiedade sobre o que eu poderia descobrir. Deixei as crianças em casa, onde Sara esperava com o jantar já pronto. Ela parecia cansada, estressada, mais velha que seus 32 anos. Marcos ainda não tinha voltado, e ela não parecia esperá-lo tão cedo. "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" disse Sara enquanto eu a ajudava a preparar as crianças para dormir. "Claro, filha. Qualquer coisa." Ela ficou em silêncio por um longo momento, trançando o cabelo de Emma com os dedos trêmulos. "Você acha que as pessoas podem mudar? Quer dizer, mudar de verdade, de quem elas costumavam ser?" A pergunta pairava no ar como fumaça de um incêndio que você não consegue localizar. Eu queria perguntar o que ela queria dizer, em quem ela estava pensando.
mas algo em sua expressão me avisou para não pressionar. As pessoas podem evoluir, eu disse com cuidado. Mas sua natureza é essencial, seus valores. Acho que isso permanece bastante consistente. Ela assentiu, mas pude ver lágrimas se acumulando em seus olhos. Eu só continuo esperando. Esperando o quê, meu bem? Mas a picape de Marcos estava entrando na garagem, e o momento passou. Sara enxugou os olhos rapidamente, colocou a máscara de normalidade que eu estava começando a reconhecer, e foi receber o marido com um sorriso que não alcançava seus olhos. Saí naquela noite com mais perguntas do que respostas, e uma certeza crescente de que minha filha estava em algum tipo de problema que não podia ou não queria discutir. O ponto de ruptura veio 2 semanas depois, em uma terça-feira que começou como qualquer outra, mas terminou com meu mundo virado de cabeça para baixo. Eu tinha ido à casa deles para buscar Tomás para uma consulta médica. Sara estava no trabalho, e Marcos deveria estar cuidando de Emma. Mas quando cheguei, a casa estava estranhamente silenciosa. Usei minha chave reserva para entrar, chamando para me anunciar. Marcos? Sou eu, a avó. Vim buscar o Tomás para a consulta. Nenhuma resposta. A sala estava uma bagunça. Brinquedos espalhados por toda parte. Os pratos do café da manhã de Emma ainda na cadeirinha. Senti um calafrio de preocupação enquanto procurava pela casa, chamando seus nomes. Finalmente, ouvi vozes vindas da garagem. Vozes altas, agressivas e zangadas. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Alguém estava discutindo, e a situação estava escalando rapidamente. Aproximei-me furtivamente da porta da garagem, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. As vozes estavam mais claras agora, e eu definitivamente podia ouvir Marcos, mas havia outros também. Estranhos na casa da minha filha, estranhos que pareciam perigosos. Então, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Emma chorando. Minha neta de 18 meses estava naquela garagem com aquelas vozes raivosas, e eu não tinha ideia de onde Tomás estava. Tentei a maçaneta, mas estava trancada. Bati suavemente no início, depois com mais insistência quando o choro continuou. Marcos, está tudo bem? Onde estão as crianças? As vozes pararam abruptamente. Passos pesados se aproximaram da porta, e Marcos a abriu apenas uma fresta, seu corpo preenchendo o espaço para que eu não pudesse ver lá dentro. Está tudo bem, vó. Apenas alguns sócios. As crianças estão... Elas estão bem. Mas o choro de Emma continuou, e eu podia ouvir medo naqueles soluços minúsculos que fizeram todos os instintos maternos que eu possuía gritarem em alarme. Eu preciso ver as crianças, eu disse, minha voz mais forte do que eu me sentia. Tomás tem uma consulta médica. A consulta foi cancelada, disse Marcos rapidamente. Sara ligou. Ela explica depois. Mas Sara não tinha me ligado. Eu me lembraria. E Emma ainda estava chorando. Um som que estava partindo meu coração e me enchendo de uma fúria que eu não sentia há anos. Marcos, me deixe entrar. Agora. Usei a voz que eu usava quando meus filhos se comportavam mal, a voz que não admitia discussão. Por um momento, algo piscou em seu rosto. Medo? Culpa. Mas então sua expressão endureceu. Não, vó. Esta é a minha casa, minha garagem, meu negócio. A senhora precisa ir embora. Ele começou a fechar a porta, mas eu enfiei meu pé na fresta. Onde está o Tomás? Ele está na casa de um amigo. Está tudo bem. A senhora está sendo paranoica. Mas não estava tudo bem. Eu podia sentir no ar, cheirar no odor químico que era mais forte agora, ver no jeito que as mãos de Marcos tremiam enquanto ele segurava a porta. Eu fui embora naquele dia, mas não fui para casa. Em vez disso, dirigi até uma padaria no Tatuapé e fiquei sentada lá por 2 horas, com as mãos em volta de uma xícara de chá que nunca bebi, tentando processar o que tinha vivenciado.
Minha neta estava naquela garagem com estranhos que estavam claramente agitados com alguma coisa. Meu neto estava supostamente na casa de um amigo, mas Marcos não soube me dizer qual amigo. O cheiro, o segredo, o pânico nos olhos de Marcos quando tentei entrar. Nada disso fazia sentido se ele estivesse tocando uma construtora legítima. Mas qual era a alternativa? O que poderia ser tão terrível a ponto de ele trancar seus próprios filhos em uma garagem com estranhos perigosos? Pensei em todo o dinheiro que emprestei a ele ao longo dos anos, todos os empreendimentos fracassados e oportunidades perdidas. Pensei no crescente isolamento de Sarah, em suas perguntas sobre se as pessoas podiam mudar, em suas lágrimas que ela tanto se esforçava para esconder. E tomei uma decisão que teria aterrorizado a mulher que eu era 1 ano antes. Eu ia descobrir a verdade, custe o que custar. Naquela noite, liguei para minha vizinha, Dona Carmen, que se tornou uma grande amiga desde que me mudei para o apartamento na Muca. Carmen tinha 75 anos, uma professora aposentada que criou 6 filhos e sabia ouvir sem julgar. Carmen, preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja completamente honesta comigo. Claro, minha filha. O que foi? Contei tudo a ela. A garagem trancada, o dinheiro que emprestei, os cheiros estranhos e o comportamento secreto, o medo que vi nos olhos de Sarah. Carmen ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo pequenos sons de preocupação ou desaprovação. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Margarida, acho que você sabe o que precisa fazer. A questão é, se você tem coragem para isso. Como assim? Você precisa de provas. Provas reais, não apenas suspeitas e maus pressentimentos. Porque se você estiver certa sobre o que está acontecendo, sua filha e esses bebês estão em perigo real. E se você estiver errada, bem, então você saberá que está errada e poderá parar de se preocupar. Carmen estava certa, é claro. Mas como eu conseguiria provas se estava banida da garagem? Como eu poderia proteger minha família se nem sabia do que eles precisavam ser protegidos? Existem maneiras, disse Carmen em voz baixa. Se você está falando sério sobre isso, se você realmente acredita que essas crianças estão em risco, existem maneiras de descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Carmen me levou a uma pequena loja de eletrônicos na Santa Ifigênia, administrada por seu sobrinho Miguel. Senti-me tola explicando o que precisava. Uma câmera pequena que pudesse gravar sem ser detectada, mas Miguel não julgou nem questionou meu pedido. Muitas avós vêm aqui, disse ele gentilmente. Às vezes, precisamos proteger nossa família, sim? Ele me mostrou um dispositivo menor que meu polegar, com uma bateria que gravaria por horas e memória que poderia armazenar dias de filmagem. Parecia um pequeno botão preto, inocente e comum. Você coloca onde tem uma boa visão, mas ninguém olha, explicou Miguel. No alto é melhor, onde as sombras escondem. Grava tudo, som e imagem. Paguei pela câmera com o dinheiro que estava guardando para os presentes de Natal. Dinheiro que parecia precioso quando cada real tinha que ser esticado. Mas que preço eu poderia colocar na segurança da minha família? Instalá-la foi a coisa mais difícil que já fiz. Carmen e eu esperamos até que Sarah ligasse para perguntar se eu poderia cuidar das crianças, enquanto ela e Marcos iam jantar para comemorar o aniversário de casamento. Era uma noite de sábado, no final de novembro, e a escuridão precoce ajudaria a esconder o que estávamos fazendo. Cheguei à casa deles com uma lasanha e minhas melhores habilidades de atuação de avó. Marcos estava no chuveiro, e Sarah estava se arrumando no quarto. As crianças estavam brincando na sala, a televisão fornecendo a cobertura perfeita para quaisquer pequenos ruídos que pudéssemos fazer. Carmen tinha vindo comigo, fingindo ajudar a carregar as compras. Enquanto eu distraía as crianças com um livro novo, ela entrou sorrateiramente na garagem pela porta lateral que Marcos havia deixado destrancada em sua pressa para se arrumar para a noite. 2 minutos depois, ela estava de volta, acenando levemente para me avisar que a câmera estava no lugar. Tenham uma noite maravilhosa, eu disse a Sarah quando ela saiu,
linda em um vestido que eu a ajudei a escolher meses antes. Vocês dois merecem passar um tempo juntos. Marcos mal me notou. Apenas pegou as chaves e a carteira do balcão. Mas percebi que ele verificou se a porta da garagem estava trancada antes de saírem. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, sentei-me na sala deles, olhando para aquela porta trancada e me perguntando que segredos estavam logo além dela. A câmera estava gravando tudo agora, armazenando evidências do que quer que Marcos estivesse escondendo. Mas evidências de quê? E eu estava preparada para o que poderia descobrir? As semanas seguintes foram uma tortura. Continuei minha rotina diária: compras, consultas médicas, trabalho voluntário na igreja, mas minha mente estava constantemente naquela pequena câmera escondida na garagem. Toda vez que meu telefone tocava, eu me perguntava se era Sara ligando com notícias, ou a polícia, ou pior. Marcos parecia mais paranoico do que nunca. Ele trocou as fechaduras da garagem e instalou medidas de segurança adicionais que não conseguia identificar. Sara parecia cada vez mais vazia, como se estivesse desaparecendo de dentro para fora. Mas foi o pequeno Tomás quem deu a pista que fez tudo se encaixar. Eu estava cuidando das crianças novamente, fazendo queijo quente enquanto elas brincavam na sala. Tomás entrou na cozinha, arrastando seu elefante de pelúcia favorito, e subiu no meu colo com a confiança que só os netos possuem. Vovó, o que está cozinhando? A pergunta parecia inocente o suficiente, mas algo em seu tom me fez olhá-lo com mais atenção. Seu rostinho estava sério, preocupado de um jeito que nenhuma criança de 3 anos deveria estar. O que você quer dizer, meu anjo? Na garagem do papai. Tem sempre alguma coisa cozinhando. Cheira engraçado. Faz os olhos da mamãe ficarem vermelhos. Meu coração começou a acelerar. Que tipo de cheiro, Tomás? Ele franziu o nariz, pensando muito em como descrever algo que era jovem demais para entender. Cheira que nem quando a mamãe limpa o banheiro. Mas mais forte. Às vezes faz minha garganta doer. Produtos de limpeza, cheiros químicos fortes que deixavam os olhos das pessoas vermelhos e machucavam a garganta das crianças. Combinado com o segredo, as portas trancadas, os estranhos, os problemas de dinheiro que nunca pareciam melhorar apesar das alegações de sucesso de Marcos. Senti-me mal quando as peças finalmente se encaixaram. Marcos não estava tocando uma construtora. Ele estava tocando algo muito mais perigoso, algo que exigia processos químicos, segredo e sócios perigosos. Algo que estava colocando minha filha e meus netos em risco todos os dias. Eu precisava pegar aquela câmera de volta e precisava tirar minha família daquela casa. Mas primeiro, eu tinha que ver as evidências com meus próprios olhos, não importava o quão horrível pudesse ser. A oportunidade veio antes do esperado. Sara me ligou em uma quinta-feira de manhã, com a voz tensa de estresse. Mãe, preciso de um favor enorme. A avó do Marcos está no hospital em Campinas. Precisamos ir para lá agora mesmo, e provavelmente vamos passar a noite. Você pode ficar com as crianças. Claro, filha. O que você precisar. Vamos deixá-los no seu apartamento em 1 hora. Tudo bem? Era mais do que tudo bem. Era exatamente o que eu precisava. A casa vazia e 24 horas para recuperar aquela câmera e ver o que ela havia gravado. Depois de acomodar Tomás e Emma em meu pequeno apartamento com brinquedos e lanches suficientes para mantê-los felizes, liguei para Carmen. Chegou a hora, eu disse a ela. Eles foram embora até amanhã. Carmen não fez nenhuma pergunta. Ela apenas veio ajudar com as crianças enquanto eu dirigia de volta para a casa de Sara, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. A casa parecia diferente e vazia. Maior de alguma forma, mas também mais sinistra. Cada sombra parecia ameaçadora. Cada rangido do piso antigo me fazia pular. Verifiquei todas as fechaduras 2 vezes antes de me aproximar da garagem. A porta lateral tinha uma nova fechadura tetra, mas o sobrinho de Carmen havia antecipado essa possibilidade.
Miguel me deu uma pequena ferramenta que poderia manipular a maioria das fechaduras residenciais, junto com instruções muito claras de que eu nunca deveria contar a ninguém onde aprendi essa habilidade. Levei 20 minutos de mãos trêmulas, mas finalmente a fechadura se abriu. A garagem estava escura e fria, cheirando aqueles produtos químicos fortes que Tomás descreveu. Usei a lanterna do meu celular para navegar entre mesas cobertas com equipamentos que não reconheci. Balanças, recipientes de vidro, tubos e bicos de Bunsen que pareciam um tipo de laboratório de química. Mas isso não era um experimento de química. Isso era um laboratório para fabricar algo ilegal, algo perigoso o suficiente para que Marcos estivesse disposto a arriscar a segurança de sua família para protegê-lo. Encontrei a câmera exatamente onde Carmen a havia colocado, escondida nas sombras acima da área de trabalho principal. Minhas mãos tremiam enquanto eu a removia com cuidado, esperando desesperadamente que ela tivesse capturado evidências do que estava acontecendo naquele espaço. Então, ouvi uma porta de carro bater na entrada. Eles tinham voltado mais cedo. Sara e Marcos estavam de volta. E eu estava no meio de sua operação ilegal, com uma câmera escondida no bolso e nenhuma explicação razoável para minha presença. Eu tinha talvez 30 segundos para sair da garagem e descobrir o que fazer a seguir. Mas 30 segundos são uma eternidade quando sua mente está a 1000 e seu corpo está paralisado de medo. Ouvi a voz de Sara pela porta da frente, cansada e preocupada. Eu deveria ver como as crianças estão. Sinto-me péssima por deixá-las com a mamãe durante a noite, com a Emma tão manhosa. As crianças estão bem, respondeu Marcos, sua voz ríspida de impaciência. Precisamos voltar para a estrada. A vovó não está melhorando, mas eu podia ouvir passos se aproximando e sabia que meu tempo estava se esgotando. Consegui trancar a porta da garagem e dar a volta para o quintal bem a tempo da porta da frente se abrir. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo de dentro da casa. Esperei nas sombras atrás do quartinho dos fundos, prendendo a respiração e rezando para que não notassem nenhum sinal da minha presença na garagem. A câmera no meu bolso parecia pesar 1 tonelada. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos, ouvi a voz de Marcos novamente. Tem algo errado na garagem. A temperatura está estranha e juro que sinto cheiro de ar fresco. Talvez você não tenha fechado a porta direito quando saímos, sugeriu Sara, mas sua voz carregava uma nova nota de ansiedade. Eu sempre verifico a porta. Sempre. A voz de Marcos estava se aproximando, e percebi que ele estava vindo para fora investigar. Fui me esgueirando pela cerca em direção à frente da casa, ficando nas sombras e me movendo o mais silenciosamente que minhas articulações de 73 anos permitiam. Meu carro estava estacionado a 2 quadras de distância, deliberadamente para evitar suspeitas, mas 2 quadras pareciam 2 quilômetros quando você está fugindo de algo que não pode explicar. Cheguei ao meu carro bem quando Marcos saiu do quintal com uma lanterna na mão, procurando por evidências de um intruso. Fiquei sentada ali no escuro, observando-o andar pelo perímetro da casa, e percebi que minha vida tinha acabado de mudar completamente. Eu não era mais uma avó que se preocupava com sua família em dificuldades. Eu era agora alguém em posse de evidências de atividade criminosa, evidências que poderiam mandar meu genro para a prisão e destruir o casamento da minha filha. Mas eu também era alguém que finalmente entendia por que Sara vinha perguntando se as pessoas podiam mudar. Por que ela chorava quando pensava que ninguém estava olhando? Por que ela havia ficado tão magra e vazia nos últimos meses? Ela sabia. Talvez não tudo, mas ela sabia o suficiente para ter medo. A volta para o meu apartamento foi um borrão de luzes da cidade e pensamentos acelerados. Tomás e Emma dormiam no meu sofá quando voltei, parecendo tão inocentes e pacíficos que eu queria pegá-los no colo e nunca mais deixá-los voltar para aquela casa. Carmen olhou para o meu rosto e imediatamente colocou a chaleira no fogo para fazer um chá. Você encontrou o que estava procurando, disse ela. Não era uma pergunta. Eu assenti,
ainda incapaz de falar sobre o que tinha visto. E agora você tem que decidir o que fazer a respeito. Passei aquela noite sentada na mesa da minha cozinha, olhando para a pequena câmera que continha evidências de crimes que eu nem sabia nomear. Tomás e Emma dormiam pacificamente no meu quarto, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Que tipo de avó eu era? O tipo que protegia os segredos de sua família, mesmo quando esses segredos os estavam destruindo. Ou o tipo que fazia a coisa certa, mesmo que isso significasse destruir tudo o que eles pensavam saber sobre suas vidas? Pela manhã, eu sabia o que tinha que fazer. Mas primeiro, eu tinha que ver as evidências por mim mesma. Eu tinha que entender exatamente o que Marcos estava fazendo naquela garagem e há quanto tempo isso estava colocando minha filha e meus netos em risco. O sobrinho de Carmen, Miguel, nos encontrou em sua loja de eletrônicos na manhã seguinte, antes de abrir oficialmente. Ele me ajudou a transferir o conteúdo da câmera para um notebook que poderíamos assistir, avisando-me que algumas evidências eram difíceis de processar. Às vezes, senhora, a verdade é mais dura do que não saber. Tem certeza de que quer ver isso? Eu não tinha mais certeza de nada, mas assenti mesmo assim. A filmagem tinha data e hora, mostrando-me exatamente quando cada gravação foi feita. Horas de atividade mundana. Marcos trabalhando sozinho, ocasionalmente se encontrando com o mesmo homem que eu tinha vislumbrado semanas antes. Mas, enquanto assistia, o padrão se tornou claro e horripilante. Marcos não estava apenas fabricando drogas naquela garagem. Ele estava usando minha neta como cobertura para suas atividades. As gravações o mostravam trazendo Emma para o espaço do laboratório, colocando-a em um cercadinho enquanto trabalhava com produtos químicos perigosos a poucos metros de distância. Ela brincava com seus brinquedos enquanto ele pesava e embalava substâncias que poderiam matá-la se ela as ingerisse acidentalmente. E havia algo pior. Muito pior. A câmera havia capturado o temperamento de Marcos quando Emma chorava ou Tomás fazia perguntas inocentes sobre os cheiros. Eu vi meu genro agarrar meu neto de 3 anos pelo braço com força suficiente para deixar hematomas. Vi-o gritar com um bebê que não conseguia entender por que o papai estava tão bravo. Mas a filmagem mais dolorosa foi a de Sarah. Ela apareceu em várias gravações, geralmente tarde da noite, quando pensava que as crianças estavam dormindo. A câmera capturou conversas entre ela e Marcos que fizeram meu sangue gelar. Isso tem que parar, disse ela em uma gravação, a voz tremendo de medo ou exaustão. As crianças estão ficando doentes por causa da fumaça. A Emma está tossindo há semanas. As crianças estão bem, retrucou Marcos. E esse negócio está mantendo um teto sobre a cabeça delas. Sobre a sua cabeça. Você quer voltar a morar no quartinho da sua mãe? Eu quero que meus filhos estejam seguros. Eu quero que eles cresçam em um lar que não seja. Isso é temporário. Só até a gente juntar capital suficiente para mover a operação para outro lugar. Um lugar maior. Você está dizendo isso há 2 anos, Marcos. 2 anos colocando nossos bebês em risco por seus esquemas de enriquecimento rápido. A discussão escalou a partir daí, e eu vi minha filha se encolher enquanto a voz de seu marido ficava mais alta e ameaçadora. Ela estava presa, percebi. Presa pelo medo, pela dependência financeira, pelo conhecimento de que ir embora significaria admitir para todos, inclusive para mim, que seu casamento era um desastre. Mas ela também estava presa pelo amor. Mesmo através da filmagem granulada da câmera, eu podia ver que Sarah ainda amava o homem com quem se casou. Ainda esperava que ele se tornasse o marido e o pai que ela precisava que ele fosse. A gravação final foi a mais incriminadora. Mostrava Marcos com vários homens que eu não reconheci, todos eles manuseando pacotes e contando dinheiro em quantias que faziam meus pequenos empréstimos parecerem insignificantes. Milhares de reais trocavam de mãos enquanto meus netos dormiam a poucos metros de distância, completamente inconscientes de que sua casa havia se tornado um centro de distribuição de drogas ilegais. Desliguei o notebook e fiquei sentada na loja silenciosa de Miguel, sobrecarregada pelo peso do que havia testemunhado.
Carmen massageou meus ombros enquanto eu chorava. Pelos sonhos desfeitos da minha filha. Pela inocência roubada dos meus netos. Pela família que eu pensava estar protegendo. O que eu faço agora? Sussurrei. A voz de Carmen era gentil, mas firme. Agora você os salva. Todos eles, mesmo que não queiram ser salvos. Eu sabia que ela estava certa. Mas saber o que fazer e ter a coragem de fazê-lo são duas coisas muito diferentes. A primeira ligação que fiz foi para uma advogada que Carmen recomendou, uma mulher chamada Patrícia Fernandes, especializada em direito de família e casos de violência doméstica. Patrícia construiu sua carreira ajudando mulheres a escapar de situações perigosas e entendeu imediatamente por que eu precisava de ajuda. Dona Margarida, o que a senhora descreveu coloca sua filha e seus netos em perigo físico imediato. Os produtos químicos envolvidos na fabricação de drogas podem causar problemas respiratórios, danos cerebrais e problemas de desenvolvimento em crianças. E isso supondo que nunca haja um acidente. Explosões e incêndios são comuns nessas operações. Senti-me mal ao ouvi-la enumerar os riscos que minha família enfrentava todos os dias. Quais são minhas opções? A senhora pode entregar as provas à polícia e deixá-los lidar com isso por meio de acusações criminais. É a maneira mais rápida de garantir que a operação seja encerrada e sua família seja removida do perigo. Mas também significa que seu genro provavelmente enfrentará uma pena de prisão séria. Sua filha pode ser acusada como cúmplice se soubesse da operação, e as crianças serão lançadas no caos de uma investigação criminal. É a coisa certa a fazer, mas não é fácil. Patrícia estava certa sobre isso. Nada nessa situação seria fácil. Mas eu continuei pensando na tosse de Emma, na pergunta inocente de Tomás sobre por que algo estava sempre cozinhando na garagem do papai, nos olhos vazios de Sara e na maneira como ela se encolhia quando Marcos levantava a voz. Pensei no dinheiro que emprestei ao longo dos anos, dinheiro que provavelmente comprou equipamentos para fabricar drogas, em vez de ferramentas para um trabalho de construção legítimo. Eu tinha sido uma cúmplice involuntária na destruição da minha própria família. Essa percepção me deu a coragem de que eu precisava. Quero falar com minha filha primeiro, disse a Patrícia. Ela merece saber o que está por vir, e merece uma chance de se proteger e proteger as crianças. Patrícia assentiu com aprovação. Isso é sensato. Se ela estiver disposta a cooperar com as autoridades, será muito mais fácil para ela. Mas, Dona Margarida, a senhora precisa entender. Uma vez que iniciar este processo, não há como voltar atrás. Sua família nunca mais será a mesma. Eu já sabia que minha família nunca mais seria a mesma. A única questão era se seria destruída pelas atividades criminosas de Marcos ou salva pela verdade. Liguei para Sara naquela noite e pedi que ela me encontrasse para um café na manhã seguinte. Ela pareceu surpresa. Não tínhamos uma conversa de mãe e filha sem as crianças presentes há meses, mas concordou em me encontrar em uma pequena padaria no Tatuapé. Ela estava com uma aparência terrível quando chegou, magra e exausta, com olheiras sob os olhos que a maquiagem não conseguia esconder. Ela pediu um café preto e beliscou um pão de queijo que parecia não querer, evitando o contato visual comigo do outro lado da pequena mesa. Sara, filha, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Ela olhou para cima então, e eu vi o medo passar por seu rosto. O que foi, mãe? O que o Marcos está realmente fazendo naquela garagem? A pergunta pairou entre nós como uma arma carregada. Observei o rosto da minha filha passar pela negação, pelo cálculo e, finalmente, pela resignação. Eu não sei do que você está falando, disse ela, mas sua voz não tinha convicção. Sim, você sabe. As portas trancadas, os cheiros químicos, os homens estranhos indo e vindo a toda hora. O fato de que a construtora dele nunca parece construir nada de verdade. As mãos de Sara tremiam enquanto ela levantava a xícara de café. Mãe, por favor, não me faça perguntas que não posso responder.
Você pode respondê-las. Você só não quer. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o café como se ele pudesse fornecer as respostas que ela não conseguia expressar. Se eu te contar a verdade, o que acontece depois? Então, nós descobrimos como proteger você e as crianças. E o Marcos? Eu estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela. Filha, o Marcos fez as escolhas dele. Agora nós temos que fazer as nossas. Sara começou a chorar então, baixinho no início, mas com intensidade crescente à medida que meses de medo e ansiedade suprimidos finalmente encontraram sua libertação. Eu sei há 1 ano, ela sussurrou. Talvez mais. Eu ficava dizendo a mim mesma que era outra coisa, algum tipo de negócio legítimo que eu simplesmente não entendia. Mas as quantias de dinheiro, o segredo, as pessoas com quem ele se associa. O que finalmente te convenceu? A Emma ficou muito doente no mês passado. Febre alta, dificuldade para respirar, uma erupção nos braços. O médico disse que parecia exposição a produtos químicos. Perguntou se tínhamos usado algum produto de limpeza novo ou se tinha havido algum acidente industrial em nosso bairro. Meu coração se apertou ao pensar em minha preciosa neta sofrendo com o ambiente tóxico que seu pai havia criado. Foi quando eu soube com certeza que o que quer que o Marcos estivesse fazendo estava envenenando nossos filhos. Mas eu não sabia como parar. Eu não tenho para onde ir, mãe. Não tenho dinheiro guardado ou habilidades profissionais que paguem o suficiente para sustentar as crianças sozinha. E o Marcos? Ele deixou bem claro o que aconteceria se eu tentasse ir embora. O que você quer dizer? Sara arregaçou a manga do suéter, revelando hematomas em seu antebraço no padrão distinto de impressões digitais. Ele não me bate em lugares que aparecem, e ele nunca machucou as crianças diretamente. Mas as ameaças estão piorando, e eu tenho medo do que ele possa fazer se pensar que vou expô-lo. Olhei para aqueles hematomas, a prova de que minha filha estava vivendo em um casamento abusivo além de todo o resto. Como eu não percebi os sinais? Como eu estava tão focada na tensão financeira e na garagem trancada que não consegui ver que minha filha estava sendo machucada? Sara, eu tenho algo para te mostrar. Algo que pode mudar como lidamos com essa situação. Peguei meu celular e mostrei a ela algumas das filmagens menos perturbadoras da câmera escondida. Observei seu rosto enquanto ela via o equipamento de fabricação de drogas, os produtos químicos perigosos, os homens contando dinheiro enquanto seus filhos dormiam por perto. Mas foi a filmagem de Marcos agarrando Tomás que a quebrou completamente. Meu Deus, ela soluçou. Meu Deus, eu não sabia que ele estava machucando o Tomás. Eu pensei. Pensei que ele estava apenas estressado, que ele nunca machucaria as crianças de verdade. Ele está machucando todos vocês, filha. E vai piorar, a menos que a gente pare com isso. Sara ficou ali chorando por vários minutos, enquanto eu segurava sua mão e tentava processar a magnitude do que estávamos enfrentando. Minha filha estava presa em um casamento abusivo com um homem que fabricava drogas na casa da família, colocando em risco a saúde e a segurança de seus filhos todos os dias. E eu fui quem ajudou a financiar isso com meus empréstimos e meu silêncio. O que a gente faz agora? Sara perguntou finalmente. Nós tiramos você e as crianças daquela casa, hoje à noite. E então entregamos as provas para a polícia e deixamos que eles cuidem do Marcos. O rosto de Sara ficou branco. Mãe, eu não posso. Se o Marcos for para a prisão, se as pessoas descobrirem o que estava acontecendo. As crianças vão crescer sabendo que o pai delas é um criminoso. Elas serão humilhadas, traumatizadas. Elas estarão vivas, eu disse com firmeza, e estarão saudáveis. Todo o resto a gente pode resolver juntas. Levou mais 1 hora de conversa, lágrimas e persuasão gentil, até que Sara finalmente concordasse em deixar Marcos naquela noite. Fizemos um plano. Ela iria para casa, arrumaria itens essenciais para ela e as crianças, enquanto Marcos estivesse em uma de suas reuniões de negócios noturnas, e os traria para o meu apartamento. Pela manhã,
Entregaríamos as provas à polícia e pediríamos uma medida protetiva de emergência. Não era um plano perfeito, mas era um começo. Sara saiu do café com os olhos vermelhos, mas com algo próximo da determinação em sua postura. Pela primeira vez em meses, ela parecia a jovem forte que eu criei, em vez da pessoa assustada e vazia em que se transformara. Passei a tarde preparando meu pequeno apartamento para mais 3 ocupantes. Movi móveis para dar espaço para as crianças brincarem, abasteci a despensa e a geladeira, e liguei para Patrícia Fernandes para informá-la de que estávamos avançando com o envolvimento das autoridades. Mas às 8 horas daquela noite, quando Sara deveria estar chegando com as crianças, meu telefone tocou. Mãe, a voz de Sara era quase um sussurro, e eu podia ouvir choro ao fundo. O que aconteceu? Onde vocês estão? Ele sabe. De alguma forma, ele sabe que eu estava planejando ir embora. Ele chegou em casa mais cedo e viu as malas. Ele não vai nos deixar ir. Meu sangue virou gelo. Onde você está agora? Trancada no quarto com as crianças. Ele pegou as chaves do meu carro e meu celular. Estou ligando do telefone de brinquedo do Tomás, mas não acho que vá funcionar por muito mais tempo. Sara, me escute com atenção. Estou ligando para a polícia agora mesmo. Mantenha essa porta trancada e não o deixe entrar. Não importa o que ele diga. Mãe, estou com medo. Ele nunca esteve tão bravo antes. E ele fica falando que não pode me deixar estragar tudo pelo que ele trabalhou. A ligação caiu abruptamente e eu disquei 190 imediatamente. Polícia Militar, qual a sua emergência? Minha filha e meus netos estão sendo mantidos contra a vontade pelo marido dela. Ele está envolvido com fabricação de drogas. E eu tenho provas. Eles estão em perigo imediato. O atendente anotou todas as informações eficientemente, mas cada segundo que passava parecia 1 hora enquanto Sara e as crianças permaneciam presas naquela casa com um criminoso cada vez mais desesperado. Dirigi até a casa deles, apesar das instruções do atendente para ficar longe, estacionando do outro lado da rua, onde eu podia ver, mas não interferiria nas operações policiais. Em minutos, viaturas chegaram com as luzes piscando, mas sem sirenes. Observei do meu carro enquanto os policiais cercavam a casa. Davam instruções por um megafone e, finalmente, forçaram a entrada quando Marcos se recusou a responder. A hora seguinte foi um borrão de atividades. Paramédicos cuidando de Sara e das crianças, policiais com trajes de proteção investigando a garagem, vizinhos se reunindo na calçada para fofocar sobre o caos. Mas o momento que ficará comigo para sempre foi ver minha filha e meus netos sendo retirados daquela casa por policiais, finalmente a salvo do ambiente tóxico que os estava envenenando lentamente por anos. Sara parecia um fantasma, pálida e trêmula, mas segurando seus filhos com força. Tomás agarrou seu elefante de pelúcia e olhou para as luzes piscando com os olhos arregalados, enquanto Emma dormia no ombro da mãe, finalmente respirando ar puro pela primeira vez em meses. Marcos foi levado algemado, ainda gritando que tudo era um mal-entendido, que ele estava apenas tentando sustentar sua família. Mesmo na derrota, ele não conseguia reconhecer o mal que havia causado às pessoas que deveriam ser as mais importantes para ele. A polícia encontrou exatamente o que a câmera escondida havia revelado: uma sofisticada operação de fabricação de drogas que estava funcionando há mais de 2 anos. Eles também encontraram registros financeiros mostrando que meus empréstimos haviam, de fato, sido usados para comprar equipamentos e suprimentos para atividades ilegais. Senti-me mal sabendo que meu desejo de ajudar minha família havia contribuído inadvertidamente para o sofrimento deles. Mas Patrícia Fernandes me lembrou que Marcos havia manipulado a todos nós, que suas mentiras e enganos não eram nossa culpa. A senhora os salvou, disse ela simplesmente. Quando mais importava, a senhora teve a coragem de fazer a coisa certa. O processo legal levou meses. Marcos foi acusado de múltiplos crimes, incluindo fabricação de drogas, colocar a vida de menores em perigo e violência doméstica. As provas da minha câmera escondida foram cruciais para garantir sua condenação e uma sentença de 8 anos de prisão.
Sarah foi acusada, graças às evidências que mostravam que ela era uma vítima, e não uma participante voluntária. Mas ela lutou com a culpa e o trauma de seus anos vivendo com medo e negação. As crianças passaram por avaliações médicas que confirmaram o que suspeitávamos. Tanto Tomás quanto Emma apresentavam evidências de exposição a produtos químicos, embora, felizmente, nada que não pudesse ser curado com tempo e cuidados adequados. Eles vieram morar comigo temporariamente, enquanto Sarah se reerguia, e meu pequeno apartamento se encheu de brinquedos, risadas e o belo caos da vida em família. Não era a aposentadoria que eu havia planejado, mas era exatamente o que todos nós precisávamos. Sarah encontrou um emprego melhor com plano de saúde e começou a fazer terapia para processar o que havia vivido. Lentamente, o olhar vazio em seus olhos foi substituído por algo que eu não via há anos: esperança. Os pesadelos de Tomás desapareceram à medida que ele aprendia que o papai não podia mais machucar ninguém, que os cheiros ruins haviam sumido para sempre, que sua família estava finalmente segura. A tosse de Emma desapareceu, e ela começou a ganhar o peso que havia perdido durante aqueles meses de exposição tóxica. E eu aprendi algo importante sobre mim mesma, que mesmo aos 73 anos, eu era mais forte do que jamais imaginei, que o amor pela família poderia me dar a coragem de fazer coisas impossíveis, que às vezes, salvar as pessoas que você ama significa destruir as ilusões que as protegiam da verdade. O dinheiro que emprestei a Marcos nunca foi recuperado. Foi gasto em equipamentos que foram destruídos e drogas que há muito tempo haviam sido vendidas. Mas descobri que a segurança financeira importava muito menos do que a segurança física e emocional. Minhas economias para a aposentadoria se foram, mas minha família estava inteira. 6 meses após a condenação de Marcos, Sarah e as crianças se mudaram para um pequeno apartamento a poucas quadras do meu, perto o suficiente para que eu pudesse ajudar com as crianças e os jantares em família, longe o suficiente para que pudessem construir sua própria nova vida. Sarah começou a namorar novamente, com cautela e cuidado, mas com a sabedoria que vem de sobreviver a algo terrível. As crianças se adaptaram com a resiliência que os jovens possuem, embora todos continuássemos a terapia para processar o trauma que viveram. E encontrei um novo propósito em falar sobre os sinais de abuso doméstico e atividade de drogas em lares familiares. Patrícia me conectou com grupos de apoio para avós que tiveram que intervir para proteger suas famílias de situações perigosas. Aprendi que minha experiência não era única, que muitos idosos se encontram na posição de ter que escolher entre a lealdade familiar e a segurança da família. Nunca é uma escolha fácil, mas é sempre a escolha certa proteger as crianças do perigo. Enquanto escrevo esta história, 2 anos após aquele terrível dia de novembro em que tudo mudou, posso ver meus netos brincando no pátio do meu prédio. Tomás está ensinando Emma a andar de triciclo, ambos rindo sob o sol da tarde. Eles estão saudáveis agora, seus pulmões livres de resíduos químicos, seus corpos livres do estresse crônico de viver em um ambiente perigoso. Eles ainda mencionam o pai às vezes, geralmente com confusão em vez de trauma, e respondemos às suas perguntas com honestidade, mas de forma apropriada para a idade. Sarah se tornou mais forte e confiante do que eu jamais a vi. Ela tem seu próprio carro agora, sua própria conta poupança, toma suas próprias decisões sobre sua vida e seu futuro. Ela me agradece regularmente por ter tido a coragem de intervir quando ela não conseguia se salvar. Mas eu sei a verdade. Ela teria encontrado a força eventualmente. Eu apenas a ajudei a encontrá-la mais cedo, antes que mais danos fossem causados a seus preciosos filhos. A parte mais difícil desta experiência não foi confrontar Marcos, envolver a polícia ou lidar com o sistema judicial. A parte mais difícil foi aceitar que eu perdi tantos sinais de alerta, que estive tão focada em ser útil que não consegui ver quanta ajuda era realmente necessária. Eu repasso aqueles anos às vezes, imaginando o que teria acontecido se eu tivesse feito perguntas mais difíceis mais cedo.
Se eu tivesse confiado em meus instintos sobre a garagem trancada. Se eu tivesse reconhecido os sinais de abuso que estavam escondidos à vista de todos. Mas remoer o que eu deveria ter feito de diferente não muda nada. A única coisa que importa é o que fazemos com a verdade quando finalmente a vemos claramente. Hoje, Tomás tem 5 anos e vai começar o jardim de infância. Ele é curioso, engraçado e não mostra efeitos duradouros de sua exposição precoce a produtos químicos tóxicos. Emma tem 3 anos, com os olhos verdes da mãe e a independência teimosa da bisavó. Eles me chamam de vovó, como sempre fizeram, mas nosso relacionamento é diferente agora. É construído sobre a verdade em vez de segredos, sobre amor genuíno em vez de obrigação, sobre a base sólida de uma família que sobreviveu a algo terrível junta. Sarah e eu nos tornamos mais próximas do que nunca, unidas não apenas pela biologia, mas pela experiência compartilhada de lutar pela sobrevivência de nossa família. Conversamos abertamente agora sobre coisas difíceis, sobre sinais de alerta e a importância de confiar em seus instintos quando algo parece errado. E falamos sobre perdão. Não para Marcos, cujas escolhas colocaram seus próprios filhos em perigo, mas para nós mesmas. Pelas vezes em que não vimos o que estava bem na nossa frente, pelos erros que cometemos ao tentar manter nossa família unida, pela força que foi necessária para finalmente separá-la a fim de salvá-la. Enquanto observo meus netos brincarem, penso no tipo de avó que quero ser nos próximos anos. Não o tipo que permite comportamento destrutivo por lealdade mal colocada. Não o tipo que fica em silêncio quando falar poderia salvar vidas. Quero ser o tipo de avó que modela a coragem, que mostra a eles que o amor às vezes significa fazer escolhas difíceis, que os ensina que proteger a família não é o mesmo que proteger os segredos da família. Quero que eles saibam que nunca é tarde para mudar de rumo quando você percebe que está indo na direção errada. Que ter 73 anos não significa que você não pode aprender coisas novas sobre si mesma e as pessoas que ama. Acima de tudo, quero que eles saibam que a família de verdade, o tipo pelo qual vale a pena lutar, é construída sobre verdade, segurança e amor incondicional, não sobre segredos compartilhados e sofrimento silencioso. Outro dia, Tomás me perguntou por que o papai teve que ir embora. É uma pergunta que ele faz periodicamente, geralmente quando algo o lembra do tempo de antes. Um cheiro, um som, uma imagem na televisão. Sentei-me ao lado dele e escolhi minhas palavras com cuidado, como aprendi a fazer. Às vezes, as pessoas fazem escolhas que machucam as pessoas que deveriam proteger, eu disse a ele. O papai fez algumas escolhas muito ruins que tornaram perigoso para você, a Emma e a mamãe morarem com ele. Ele vai voltar algum dia? Não por muito, muito tempo. E quando ele voltar, ele terá que provar que aprendeu a fazer escolhas melhores antes de poder estar perto da nossa família novamente. Tomás assentiu solenemente, processando essa informação com a seriedade que as crianças trazem para verdades difíceis. Mas você e a mamãe vão nos manter seguros? Sempre, eu prometi a ele. Não importa o que aconteça, sempre manteremos vocês seguros. É uma promessa que pretendo cumprir pelo resto da minha vida. Olhando para trás nesta experiência, fico impressionada com a rapidez com que tudo mudou assim que finalmente enfrentei a verdade. Por anos, eu estive permitindo uma situação perigosa ao me recusar a fazer perguntas difíceis, ao aceitar explicações que não faziam sentido, ao priorizar a harmonia familiar em detrimento da segurança da família. Mas uma vez que decidi agir com base em minhas suspeitas, uma vez que escolhi a coragem em vez do conforto, tudo mudou. A câmera escondida forneceu as provas de que eu precisava. A advogada me deu a orientação para usá-las de forma eficaz, e a polícia teve o poder de acabar com o perigo imediato. Todo o processo, desde a instalação da câmera até a prisão de Marcos, levou menos de 2 meses. 2 meses para salvar minha filha e meus netos de uma situação que poderia tê-los matado.
Penso nisso às vezes quando encontro outras avós que expressam preocupação com os relacionamentos ou situações de vida de seus filhos adultos. Quantas de nós ficam em silêncio porque não querem interferir? Quantas de nós testemunham sinais de alerta, mas se convencem de que não é da nossa conta? Eu entendo o impulso de ficar fora da vida dos filhos adultos, de respeitar sua independência e evitar ser vista como intrometida. Mas há uma diferença entre respeitar limites e ignorar o perigo. As crianças não podem se proteger de ambientes tóxicos. As vítimas de abuso muitas vezes nem conseguem escapar sem ajuda. Às vezes, amar alguém significa estar disposto a arriscar sua raiva para garantir sua segurança. Compartilho esta história não porque quero elogios por minhas ações, mas porque quero que outras avós saibam que nunca é tarde para intervir quando as crianças estão em risco. Que a idade e as limitações financeiras não o desqualificam de ser um protetor e defensor de sua família. Que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é a coisa mais difícil que você pode imaginar. Meu relacionamento com o dinheiro também mudou, como resultado desta experiência. Por anos após a morte de Roberto, eu medi meu valor pelo quanto eu podia dar à minha família. Quantos problemas eu podia resolver com empréstimos, presentes e trabalho não remunerado. Eu pensava que ser uma boa avó significava dizer sim a todos os pedidos, atender a todas as necessidades, evitar qualquer situação que pudesse causar conflito ou decepção. Mas aprendi que a verdadeira generosidade não é dar às pessoas o que elas pedem, é dar a elas o que realmente precisam, mesmo quando não querem. Sara precisava de segurança mais do que precisava de dinheiro. As crianças precisavam de um ambiente saudável mais do que precisavam de brinquedos caros. E eu precisava ser uma protetora mais do que precisava ser popular. Hoje em dia, sou muito mais cuidadosa com a assistência financeira aos membros da família. Faço perguntas mais difíceis sobre como o dinheiro será usado. Pago diretamente aos prestadores de serviços em vez de entregar dinheiro. E mantenho uma independência financeira que me permite ajudar em emergências genuínas sem comprometer minha própria segurança. É uma lição que aprendi tarde demais para evitar o dano que foi feito, mas não tarde demais para evitar danos futuros. Eu também continuo envolvida no sistema legal que ajudou a salvar minha família. Sou voluntária em uma organização de defesa de vítimas, ajudando outras famílias a navegar no complexo processo de escapar da violência doméstica e de crimes relacionados a drogas. É um trabalho difícil, ouvir história após história de famílias destruídas pelo vício, abuso e atividade criminosa. Mas também é um trabalho de esperança, porque consigo ver a força e a resiliência que surgem quando as pessoas finalmente recebem a ajuda de que precisam. No mês passado, ajudei uma avó muito parecida com a que eu era. Uma mulher cujo genro estava exibindo um comportamento cada vez mais errático, cuja filha estava perdendo peso e se afastando das atividades familiares, cujos netos estavam mostrando sinais de estresse crônico. Sentei-me com ela na mesma padaria onde Sara admitiu pela primeira vez o que estava escondendo, e a ajudei a reconhecer os sinais de alerta que perdi por tanto tempo. Juntas, desenvolvemos um plano para documentar comportamentos preocupantes, para abordar sua filha com compaixão em vez de acusações, e para envolver as autoridades apropriadas quando as evidências justificassem a intervenção. É muito cedo para saber como essa situação será resolvida, mas a avó saiu de nossa reunião com recursos, apoio e o conhecimento de que não estava sozinha em suas preocupações. É isso que eu gostaria de ter tido durante aqueles primeiros anos, quando senti que algo estava errado, mas não sabia como lidar com isso. Alguém que tivesse passado por uma experiência semelhante, alguém que entendesse as complexas emoções envolvidas em proteger sua família de si mesma. Por mais difícil que tenha sido minha experiência, sou grata por poder usá-la para ajudar outras famílias a evitar os piores resultados. Para mostrar a outras avós que a preocupação com a família não precisa ser sinônimo de desamparo, que o amor pode ser tanto gentil quanto feroz. As crianças estão me chamando agora, suas vozes vindo do pátio onde estão brincando com as crianças da vizinhança. É quase hora do jantar,
E Sara chegará do trabalho em breve para nossa refeição semanal em família. Esses jantares de domingo se tornaram uma tradição sagrada, um momento para todos nós nos reunirmos e compartilharmos as alegrias e os desafios da semana. Cozinhamos juntos, rimos juntos. Às vezes choramos juntos quando as memórias surgem ou marcos são alcançados. Mas principalmente celebramos o quão longe todos nós chegamos daquele tempo terrível em que Emma tossia por causa da fumaça tóxica. Tomás tinha medo da raiva de seu pai e Sara estava presa em um casamento que estava matando lentamente seu espírito. Hoje à noite, Sara está trazendo um homem com quem está saindo há vários meses. Um professor gentil e paciente que a faz rir e trata as crianças com afeto genuíno. Ainda é cedo no relacionamento deles, mas ele representa algo importante. A crescente confiança de Sara em sua capacidade de escolher parceiros que irão enriquecer em vez de colocar em perigo sua vida. As crianças estão animadas com a possibilidade de uma nova figura paterna, mas também estão seguras no conhecimento de que sua família principal, sua mãe, sua avó e um ao outro, é forte o suficiente para resistir a quaisquer mudanças que possam vir. Enquanto desço para encontrar meus netos, penso na mulher que eu era há 3 anos. Ansiosa, confusa, financeiramente estressada e cada vez mais isolada da família que eu tanto tentava ajudar. Aquela mulher nunca teria se imaginado capaz de instalar câmeras escondidas, confrontar criminosos ou testemunhar em processos judiciais. Ela nunca acreditaria que tinha a força para tomar decisões que alterariam fundamentalmente a estrutura e o futuro de sua família. Mas ela também nunca teria imaginado a paz que vem de viver na verdade, a alegria que surge quando as crianças estão verdadeiramente seguras, ou a profunda satisfação de saber que você lutou pelas pessoas que mais importavam quando era mais necessário. Se você está ouvindo esta história e reconhecendo elementos da situação de sua própria família, quero que saiba que você não está sozinho. Que os instintos que estão lhe dizendo que algo está errado provavelmente estão certos. Que proteger crianças e adultos vulneráveis sempre vale a perturbação temporária que pode causar aos relacionamentos familiares. E quero que você saiba que há ajuda disponível, que você não precisa descobrir tudo sozinho. Existem advogados especializados em crises familiares, policiais treinados para lidar com situações domésticas, assistentes sociais que entendem a complexa dinâmica do abuso e do vício. Existem também avós como eu, que percorreram este caminho difícil e sobreviveram para contar. Entendemos o medo, a culpa e a confusão que vem com a percepção de que alguém que você ama está machucando outras pessoas que você ama. Sabemos como é difícil escolher a verdade em vez do conforto, a ação em vez da negação. Mas também sabemos que as famílias podem se curar de feridas terríveis se estiverem dispostas a enfrentar a realidade e obter ajuda apropriada. Que as crianças são mais resilientes do que lhes damos crédito. Que o amor pode sobreviver até mesmo às traições mais devastadoras se for baseado na honestidade e na segurança, em vez de segredos e medo. Você já se viu em uma situação em que proteger sua família significava ir contra sua família? Você já teve que escolher entre manter a paz e garantir a segurança? Eu adoraria ler a sua história nos comentários abaixo. Juntos, podemos nos apoiar nessas decisões impossíveis e celebrar a coragem necessária para colocar o amor genuíno acima da falsa lealdade. E se esta história tocou seu coração e lhe abriu seus olhos para algo que você precisava ver, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas histórias difíceis, mas importantes, com famílias que podem precisar ouvi-las. Porque ninguém deveria ter que enfrentar esses desafios sozinho, e nenhuma criança deveria ter que crescer em perigo, porque os adultos que a amam têm medo de agir. Obrigada por ouvir minha história. Cuidem-se e cuidem uns dos outros.